Bom, galerinha, isso aí também é um outro tema que também vai ser bem importante em 2025, que é sobre os brasileiros que não querem mais continuar no Brasil, que quer morar em outro país e arrumam outros destinos, escolhem algumas opções como ideais para você viver. E lógico que entre eles os principais acabam sendo o país aí, Portugal, né? Portugal é um país com várias similaridades do Brasil, idioma e alguns costumes também. E é um lugar que todo mundo não pensa duas vezes antes de mudar. Mas está acontecendo algumas coisas aí, segundo vários relatos de várias pessoas, tanto pela internet quanto pessoas até que eu conheço, em relação a Portugal, essa mudança, né, dos brasileiros saírem do Brasil para morar em Portugal e essa insatisfação dos nativos, né, dos portugueses, pessoas que moram em Portugal, que não estão mais com a mesma paciência com os brasileiros que nem antigamente. Até eu peço para vocês deixarem um like nesse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com todos e ajudar o nosso trabalho através da chave Pix, está aqui na descrição, ou se tornar membro do nosso canal. Então, isso é uma conversa muito séria, porque muita gente está insatisfeita com o Brasil, né, em vários sentidos, e acabam escolhendo aí Portugal como um destino bacana, né, um destino que tem aí tudo para dar certo por causa do idioma, né? O brasileiro tem esse grande problema, ele não tem um interesse de aprender a falar um outro idioma, ou pelo menos entender o básico para poder sair do país. Então acaba escolhendo Portugal até por causa disso, né? Nem tanto pelas condições incríveis, porque Portugal realmente não é um país tão excepcional para ganhar dinheiro e para ter uma vida legal, né? Todo respeito aos patrícios, mas eu não acho Portugal uma das melhores opções para você viver. Eu acho que na Europa nós temos algumas opções melhores, né? Eu acredito aí que a Alemanha, a França mesmo, é melhor, até a própria Espanha, né? Que eu gosto bastante. Então Portugal é um destino por causa dessa similaridade com o brasileiro, pela cultura e pelo idioma. E por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque muita gente está com dúvidas dessa insatisfação dos portugueses em relação aos brasileiros, simplesmente pela característica do brasileiro, né? É lógico que isso aí a gente não pode generalizar, mas grande parte aí de pessoas que saem do Brasil para morar em Portugal acreditam que Portugal é igualzinho ao Brasil, e não é assim que funciona. Os costumes são parecidos, mas não são os mesmos, e principalmente essa malandragem que o brasileiro tem, né? O famoso jeitinho brasileiro, a lei de Gerson, que não cola na Europa. Isso aí não cola na Europa, e é isso que está criando essa insatisfação dos portugueses sobre os brasileiros, né? O europeu, ele tem uma característica completamente diferente do brasileiro. O português, ele não é tão caloroso que nem o brasileiro, e quando principalmente envolve dinheiro, que é o grande problema do brasileiro em Portugal. Simplesmente muitas pessoas, né, que vão morar em Portugal, pessoas de má fé principalmente, às vezes alugam quartos, e naqueles quartos tem alguns pertences, né, móveis, alguns itens do quarto, e simplesmente muito brasileiro aluga durante um tempo, depois vai lá e furta algum equipamento, alguma coisa e vai embora, né? E causa um prejuízo gigantesco para o português ou para a pessoa ali que alugou, até às vezes próprios brasileiros que estão há muito tempo no país e que acabam aí tendo prejuízos consideráveis, e isso aí vai criando sim essa imagem, né, negativa do brasileiro em outros países. Então a tendência é só piorar. Isso tem acontecido com muita frequência, tanto em Portugal quanto em outros países também. Acontece aí na Alemanha, na Espanha, na França, na Áustria, nos Estados Unidos com muita frequência. Agora aí os brasileiros estão migrando aos poucos para o Sudeste Asiático. Muitos brasileiros que têm uma condição financeira legal, trabalham por conta própria e acabam indo para o Sudeste Asiático, e isso com certeza vai acabar também acontecendo aí em países que nem Tailândia, Vietnã e outros países aí, Japão mesmo, também tem muitos relatos, vários vídeos falando sobre essa tendência aí do brasileiro ir para o país e acabar zoneando, né, o país. Essa é a verdade, fazendo aí uma algazarra, e essa atitude brasileira, típica brasileira, tá sim preocupando muita gente. Então é por isso que muitos países são muito exigentes, são muito rígidos em relação à entrada de outras nacionalidades, inclusive a nacionalidade brasileira. Porque o brasileiro, em muitos casos, vai para o país, faz as suas coisas ali, sempre um jeitinho de querer se dar bem e passar a perna nos outros, e isso vai criando sim aí uma insatisfação
e principalmente uma preocupação em cima da população lá, porque essa influência brasileira está sendo muito negativa aí para muita gente, inclusive o português, porque o Brasil é muito evidente em Portugal por causa dessa similaridade do brasileiro com o português. Apesar que eu não vejo o brasileiro parecido com o português, eu acho que as culturas brasileiras são mais provenientes aí da cultura africana do que da portuguesa. Eu acho que as danças, né, a cultura brasileira, ela é completamente mais voltada à cultura africana do que à cultura portuguesa mesmo, que tem pouquíssimas coisas. Para mim é só o idioma mesmo, e essa parte da colonização. Tirando isso, eu acho que a África, os países africanos têm muito mais muito mais envolventes com os brasileiros, né, do que os portugueses. Então é um país que eu não vejo assim vontade de ir. Portugal é um país que não me agrada, é um país que eu iria, lógico, mas não seria a prioridade, longe disso. Eu vejo países bem superiores a Portugal, mas essa insatisfação aí dos portugueses sobre os brasileiros eu vejo aí como uma coisa completamente justa, viável, por causa que os brasileiros fazem sim muita lambança em Portugal e outros países também, e isso aí gera sim essa preocupação, essa descrença do português sobre o brasileiro, com muita razão. É lógico que às vezes eles exageram, utilizam palavras indevidas, palavras que não podem ser utilizadas, que eu nem vou citar aqui, então gera assim um preconceito muito grande e tem que tomar muito cuidado, mas que eles têm razão em algumas coisas, eles têm, porque o brasileiro sim passa muito vexame, causa muita vergonha fora do país, com esse jeitinho, né, esse jeitinho de querer tirar vantagem em tudo, que todo mundo sabe, e é lógico que o português está ficando cada vez mais impaciente. Então eu acredito, segundo, né, isso é também uma opinião muito pessoal minha, eu acho que o português, o Portugal vai sim não ver mais os brasileiros com bons olhos a partir de 2025. Eu acho que vários países terão essa medida, terão essa visão sobre os brasileiros, porque tem acontecido muita coisa ruim em outros países, né? O Japão tem vários relatos falando sobre os brasileiros indo para o Japão fazer ali coisas erradas, roubar, e também, né, não respeitar o povo, né? A cultura do brasileiro é completamente diferente da cultura de outros países, né? Ainda mais Japão, que é um país muito mais rígido em algumas coisas. Então eu acredito que os portugueses estão certíssimos com essa visão sobre os brasileiros. Para mim, eles estão mais que certos, tem que ter essa exigência, essa rigidez. Só o preconceito que não vira, né? Eu acho que o preconceito não vira em hora nenhuma. Mas eu acho que o brasileiro vai ter sim aí vida muito mais difícil em Portugal a partir de 2025, por causa que também faz jus, né? Faz coisas erradas e o povo já está ficando já de saco cheio dos brasileiros que vão para Portugal para poder aí causar algazarra, fazer coisas erradas, destruir as coisas, agir de má fé, ser desonesto, coisa que em outros países as pessoas são muito mais éticas, muito mais corretas. Então o Brasil tem esse grande problema, que não é problema de política, de nada, ninguém tem culpa de nada, tá? Negócio de política, isso é conversa furada, a culpa é da gente mesmo, é o povo que não tem educação e que acaba aí causando vergonha lá fora, porque não tem educação mesmo, né? Lógico que a gente não pode generalizar, mas a grande maioria, aí, se eu pudesse citar aí, 70%, 80% do brasileiro realmente acaba causando muita vergonha lá fora, porque faz muita lambança. Então é uma opinião bem sincera, e também dados aí que existem na internet, relatos de pessoas que estão em Portugal e outros países que dizem o porquê que o brasileiro está sendo mal visto em muitos lugares, por causa dessa falta de honestidade e do jeitinho brasileiro que acaba desagradando aí os portugueses. Beleza, galera? Então, mais uma vez, peço para vocês deixarem o like nesse vídeo, se inscrever no canal e ajudar o nosso trabalho através da chave Pix, está aqui na descrição, e se tornando membro do nosso canal aí por apenas R$ 1,99 por mês, beleza? Até a próxima e valeu!